10 horas e 4 minutos, muito bom dia, começando mais uma edição do seu programa A Bordo, falando sobre náutica, turismo e meio ambiente. Eu sou Marcelo Frois e trazendo sempre entrevistados de peso. Hoje eu estou com uma dupla aqui campeã. Antes da gente começar aqui com a nossa abertura oficial, vou saudar os dois, dar o bom dia a meu querido amigo Bernardo Peixoto, grande velejador, grande baiano já conhecido internacionalmente, multicampeão. Querido amigo, obrigado por ter vindo, um prazer ter você aqui. Tudo jóia? Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos, aos ouvintes. Obrigado por estar aqui. Estou aqui com o Gustavo também, minha dupla. E com sua irmã. E com minha irmã também. Qual é o nome dela? A Fernanda. Fernanda. Eu acabei não perguntando o seu nome. Obrigado, viu, Fernanda? Fernando que está bancando aqui de videomaker, né? Fazendo aqui os registros da nossa entrevista. E o querido Gustavo Baiano, que nascido aqui na Bahia, mas já está há 30 anos no Rio. Vocês vão notar pelo sotaque, mas é que está fazendo a dupla aí, outro grande velejador, multicampeão também. Gustavo, obrigado por ter vindo, meu irmão. Prazer ter você aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Marcelo. Animado aqui para o nosso bate-papo. O sotaque, infelizmente, deveria ser um pouquinho mais baiano. Nada. A gente tem que respeitar os regionalismos, da mesma forma que a gente também tem o nosso sotaque quando a gente chega lá fora, o pessoal nota. Você também está aqui com sua marca carioca, que isso é muito bacana. E o Rio de Janeiro, para nós também, é um local de muito respeito, né? Nós, como velejadores, sabemos a qualidade, né, da galera de lá. Tenho uma oportunidade de participar quase todos os anos do Rio Boat Show. Gosto muito do Rio de Janeiro, acho uma cidade belíssima, povo carismático também. E é isso aí, vamos tocar o barco aqui. A gente vai fazer a abertura oficial, depois volto falando com essas duas feras que... Uma das últimas conquistas que tiveram, terceiro lugar no campeonato mundial da classe Snipe. Então não é pouca coisa não. Muitos barcos, muitas disputas, e eles se sagraram aí terceiro lugar nesse grande campeonato. Gustavo, que se eu não me engano vai fazer 34 anos, não é isso? Exatamente. Pronto, nosso querido Bernardo tem 22, não é isso, Bernardo? Isso. Pronto, é isso aí. Então não é brincadeira não, meu velho, é muita coisa. Em primeiro lugar aqui um bocado de campeonato nacional, internacional, mas eu vou elencar aqui alguns desses, que é exatamente da dupla, né? Que se auto-batizaram aí de a dupla Timbaleiros, né? Apesar de ter um carioca que é baiano, não deixa de ser baiano, e o meu querido Bernardo aqui, que é filho da querida Mila Peixoto, e também neto de um dos grandes arquitetos e velejadores que nós temos aqui na Bahia, que é o querido Fernando Peixoto. Quem é que não conhece o nome de Fernando Peixoto? Grande velejador também. E aqui, uma das façanhas dessa dupla, só para vocês terem uma ideia, no espaço de 12 meses, eles ficaram em primeiro lugar no Campeonato Estadual de São Paulo, Campeonato Brasileiro ficaram em sexto lugar, Taça Gêmeos do Mar, primeiro lugar, Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro, ficaram em segundo lugar, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro em primeiro lugar e o Campeonato Mundial ficar em terceiro lugar. Todos esses aí na classe Snipe, que é uma das classes aí de monotipos que a gente tem aqui e que é uma classe muito disputada, tá? Bernardo, você começou, pelo que eu estou vendo aqui, pelo Optimist, como normalmente acontece aí com a garotada. Você começou com que idade e aonde você começou? Lá no iate mesmo? Obrigado, Marcelo. Comecei a velejar lá no iate. Engraçado, aí você listou, comentou que tem vários títulos, mas te garanto que tem muito mais derrota do que esses números a gente sabe, de títulos aí, né? Então, comecei a velejar no Iate Clube da Bahia. Assim, na verdade, comecei a velejar desde novo, mas comecei a competir no Iate Clube da Bahia aos 12 anos. Você entrou na escolinha para aprender a velejar, não foi? Na verdade, não. Eu comecei a velejar mesmo com meu avô. Ah, tá. Com meu avô Fernando e, enfim, já nasci no barco e sempre gostei da vela de oceano, né? Participava das regatas de longo percurso? Participava das regatas, corri regata de Maragogipe, de Salinas, enfim, participava de diversas regatas aqui na Baía de Todos os Santos. Então sempre fui apaixonado. Sempre tive uma certa resistência para entrar na escola de vela de Optimist, né? Eu sempre achava, eu já velejava de barco grande, achava o Optimist uma caixinha pequena. É um retrocesso, vamos dizer. É um retrocesso, né? Um negócio ridículo, não vou me submeter a isso. Até o dia que minha mãe ficou insistindo.
E um dia fui no Yacht Clube da Bahia, entrei na escolinha e aí, pô, me apaixonei Isso você tinha pela 12 resenha, anos? pela garotada. Isso eu tinha 12 anos. Tá. E a partir daí fui entrando, entrei na equipe do iate. Até quando você ficou no Optimist? Fiquei até os meus 15 anos, que é o último ano que você pode velejar na classe Optimist, né, que é um barquinho individual, infantil. Mas antes de ficar até o último ano no Optimist, eu já comecei a velejar de outras classes, né? No meu penúltimo ano ali, eu já comecei a velejar de outros barcos da Vela Jovem, 29, né? Laser, enfim. E você chegou a competir na classe Optimist? Sim, competi muito na classe Optimist. Fui vice-campeão brasileiro da classe no meu último ano. Então foi uma classe que eu aprendi muito a ser competidor, a enfim, ter a mentalidade e a treinar e me dedicar ao esporte, né? Então... Beleza. E hoje você diria que você é um velejador profissional? Sim, com certeza. Com certeza. Hoje eu me dedico 100% ao esporte, é o que eu quero da vida, já estou decidido e, enfim, estou nesse caminho, né? Bacana. E você está com certeza também aí representando um clube que tem um olhar muito especial para essa questão da... Gustavo Baiano, 33 anos, como é que começou sua vida? Eu sei que você saiu daqui com 3 anos de idade, então eu não posso lhe perguntar que você começou a velejar aqui na Bahia, não dá. 3 anos eu acho que é muito cedo. Mas como é que foi essa história de início seu com a vela lá no Rio de Janeiro? Eu fui muito cedo para o Rio, né? Aos 4. Diferentemente de Bernardo, vou chamar ele aqui de Beco, né? Beco, o apelido é Beco. É verdade, eu não sabia nem que esse apelido era Beco. Fiquei sabendo depois que sua mãe me passou o seu currículo. O Beco, né? Aí tem essa discussão. Mas Bernardo eu acho que ninguém chama. Eu sou um pouco mais velho que ele, mas minha profissionalização na vela foi muito depois, né? Eu diria que estou no processo de profissionalização agora. Eu fui com 4 anos para o Rio, não tinha uma cultura náutica na minha família. Por acaso, nos anos ali 90, final dos anos 90, teve um projeto, que eu acho que foi até liderado pelo Lars, quando ele era secretário de esporte, que era um projeto, se não me engano, intitulado Vela para Todos. Sim. E por acaso eu comecei a velejar numa escolinha dessas, gostei. Minha mãe me colocou na... E você tinha que idade, mais ou menos? Eu não tenho certeza, mas acho que por volta de 10 anos eu descobri, eu dei minhas primeiras velejadas lá. Em Optimist? Em Optimist. Gostei muito da brincadeira. Para mim era uma atividade mais esportiva e social. Foi uma coisa mais de brincadeira. Não fui um grande velejador de Optimist, minha carreira foi curta também. Quando eu estava começando a melhorar um pouquinho, eu já estourei os 15 anos. Depois do Optimist, parei um pouco de velejar, que meu clube não era muito estruturado. Era na cidade do Rio de Janeiro mesmo? Eu comecei a velejar na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E quando eu estourei os 15 anos, não teve muito classe para eu ir, a vela estava um pouco esvaziada ali no clube após os 15 anos. Alguns anos depois voltei para velejar de Jing, que na época tinha um certo estigma ruim, mas foi uma decisão muito acertada, porque foi o que me trouxe de volta para a vela. E a partir de 2018 eu comecei a velejar de snipe de maneira mais firme com um grande amigo meu que é o Malcolm, que eu digo que ele foi um divisor de águas na minha carreira, porque com ele eu comecei a querer treinar, melhorar, e foi quando ele me despertou para esse lado da performance. Malcolm é mais velho que você? Malcolm é mais velho. Eu diria que sou irmão mais novo do Malcolm, irmão mais velho aqui do Beco. Bacana. Espero que ele esteja ouvindo, porque eu acho que é bacana a gente sempre estar dando os nomes às pessoas que fizeram, né, parte da vida da gente, que foram incentivadores. Né? A gente, quando eu ouço a palestra de Lázaro Grael, por exemplo, ele fala muito o nome de várias pessoas. Eu acho que esse reconhecimento é importante. Agora me diga uma coisa, Gustavo, em relação à sua conexão com a Bahia. Como é que isso aconteceu? Vocês se conheceram, né, o Bernardo, em campeonatos? Ou foi por acaso, você estava aqui passeando e surgiu? Ou foi algo mais direcionado realmente com uma formação de uma dupla mais profissional para a competição? Deixa eu responder uma de cada vez, né? Tá. Minha conexão com a Bahia, eu sou nascido aqui, minha família toda é daqui, então apesar de eu ter ido para lá, eu sempre mantive uma conexão muito forte, porque minha família é enorme, sempre vim muito para cá e sempre gostei, assim, eu gosto de ser chamado de baiano, não de carioca. Não tem nem como escapar, porque o próprio sobrenome já é... Né? Esse sobrenome é baiano, é apelido ou é baiano mesmo? Não, é apelido. Ah, apelido, tá. Mas aí eu acabei, de início me deram um apelido no Rio, eu acabei adotando como nome.
porque no Rio passou de Vitória, é todo mundo baiano, né? Então o cara que vem de cima de Vitória e chega no Rio já é apelidado de baiano. Já começa por aí. Então. É verdade. Mas sim, mas conclua. E sobre a parceria com o Bernardo, a comunidade da vela é relativamente pequena, né? Então a gente se conheceu de alguns campeonatos. E eu já sabia que ele era torcedor do Bahia também. Eu já tô torcedor do Bahia, gente boa. Verdade, Caio do Flamengo. Ele não é nem Vitória e nem Bahia, ele é Flamengo. Fala o nome dos dois, ele torce o nariz. E aí, eventualmente, um fim de semana que eu tava aqui em Salvador, tava querendo dar uma velejada, mandei uma mensagem pra ele, ó, você tá de bobeira e tal, vamos fazer um treininho. Acho que ele já tava programado para treinar com alguém, acabou tomando um bolo. No Snipe. No Snipe. A gente já se conhecia do Snipe, dos campeonatos, né? E aí, não me lembro detalhes, mas acabou acontecendo. A gente foi velejar de brincadeira ali no dia e eu acho que a gente se deu bem lá. Teve um bom match ali dentro do barco e ficou aquele negócio, vamos velejar mais depois. Aí pouco tempo depois, 2 meses depois disso, que foi um mero acaso, teve o Campeonato Paulista, eu ia correr com fulano, ele ia correr com cicrano, ambos tomaram bolo e meio em cima da hora a gente conseguiu rearranjar a nossa dupla lá. E aí esse Campeonato Paulista acho que tem muita história para contar, mas deu muita coisa errada, como sempre, muitas aventuras, mas no final a gente foi campeão. E... Pô, bacana. De uma coisa você tem certeza no processo, que o que mais vai acontecer é coisa errada. Vai dar errado e você tem que passar por cima. Mas me diga uma coisa, esse reencontro de vocês, que é dessa conexão, data de mais ou menos quando? É recente isso? Campeonato Paulista, salvo engano, foi outubro, novembro do ano passado. Do ano passado. Então, na verdade, nossa parceria foi uma parceria de 12 meses, 6 campeonatos, um ano. Foi até curioso que depois quando eu fui ver as datas, dá muito próximo de um ano exato. Assim. E me diga uma coisa, quais são os planos de vocês? Sei que ainda tem muita coisa pra gente falar, mas já que a gente está pegando esse gancho aí de vocês estarem juntos nessa disputa de 12 meses, vocês estendem essa parceria, pretendem estender, ou foi algo, vamos dizer assim, pontual e cada um agora segue sua carreira? Essa parceria, a parceria aqui com o Beco certamente segue para a vida, mas não velejando Snipe. Quando a gente começou, a gente já sabia que tinha data para terminar, que Beco agora vai fazer a campanha olímpica, já adiantando um pouquinho, ele depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou seguir na campanha olímpica dele como empresário, gestor esportivo. Bacana. E eu sigo velejando de Snipe com outras duplas e buscando também projetos e oportunidades aí nessa área de gestão. E dá para equacionar, velho? Então, além de carreira como velejador, né, enfim, essas campanhas que a gente fez de Snipe, Gustavo, ele também tem uma carreira forte acadêmica, né, economista e, enfim, ele pode falar melhor que eu, né? Então ele tá, como você perguntou, a gente não segue junto velejando, mas com certeza segue junto, ele tem me ajudado muito mesmo na minha carreira, sabe? Isso é importante, porque o atleta ele tem que focar muito na prática do seu esporte, né? E deixar que essas questões de burocráticas e de patrocinador, de gestão, tenha um profissional cuidando disso, né? Então, você tem todos os exemplos do mundo, né? Assim, sempre que é possível, por exemplo, um corredor de Fórmula 1 tem gente até para puxar o zíper do macacão dele para cima, né? Mas não é porque o cara é mimado. Não, nada, é porque cada um tem sua função mesmo. Exato, claro. Energia é limitada e ninguém vence sozinho, entendeu? Você pegar a lista de pessoas que apoiam o LeBron James enfim, é um absurdo, né? Então, você está sempre tentando puxar pessoas pro lado, pessoas que te ajudem. Então, o processo é esse, sabe? Isso é bacana também, porque você cria também toda uma cadeia produtiva em cima, né, do atleta. Você emprega pessoas, você gira, né, promove renda e oportunidades de emprego para muitas pessoas em cima de um atleta. Você imagina o que é que isso, nesse universo macro, não acontece, né? Perfeito, e é por isso que a carreira de um atleta, agora a carreira olímpica, você precisa de grandes apoiadores também, grandes patrocinadores, o investimento é bem grande, sabe? Eu estou vendo aqui, que Mila me passou aqui também algumas... É importante a gente falar das empresas que apoiam, né, os atletas. Eu não sei se essas empresas que aqui estão dizem respeito à dupla de vocês ou ao atleta Bernardo. A gente tem aqui, inclusive, quem está mandando um abração para você aqui, para os três,
é meu amigo Santiago Campo, lá da Campão Náutico, que é um dos seus patrocinadores, né? Grandes apoiadores aí da campanha. Temos aqui a ITF Chemical, temos a Tronox, temos a Petrobahia e a Porto Cotegipe. Inclusive, boa parte desses aqui é através de programas de incentivo, não é isso? Tanto do governo federal como do governo estadual e também Prefeitura de Salvador. Gustavo, qual a importância, você que também é um gestor, qual a importância que você vê nesses apoios, nesses incentivos para você como atleta? Deixa eu pegar um pouquinho o gancho do que o Beco estava comentando, né, sobre o nosso processo. E eu acho que gosto muito dessa analogia da Fórmula 1, né? Mas vou pegar do LeBron James, que eu estava lendo ontem no Twitter, tudo que está por trás do LeBron James. E aí o pessoal começou a explicar, ele é um dos atletas mais longevos da história da NBA, Sim. né? O pessoal começou a explicar como é a regeneração dele, a nutrição, a gestão esportiva. Então quando você vai ver, a lista vai ficando enorme de quantidade de pessoas. E a gente passou por isso também, né? Nesse processo. O VDG é só a pontinha do iceberg, mas tem muita coisa que tem que acontecer, desde a logística. A gente teve que levar um barco para a Argentina e muitas outras logísticas, desde o desenvolvimento de material, porque a gente é motorista, engenheiro, cozinheiro, nutricionista, a gente é preparador físico da gente mesmo, e a gente se vira nos 30, e com muita gente ajudando. Acho que inclusive a primeira pessoa que a gente tem que agradecer é a própria Mila, né, que é a nossa grande gestora aí de projeto. Ela e mais um monte de gente que ajudou a gente. Por favor, faça as honras em aí. diversos aspectos. Eu não vou nem ler uma lista aqui extensa, porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui e acaba a entrevista. Mas só em grandes temas, né? Quando a gente pensa em vários pilares dessa preparação, a gente se sentia um pouco sobrecarregado, mesmo com muitas ajudas, né? Eu acho que a importância dos patrocinadores é isso, chegar apoio financeiro para a gente conseguir se concentrar cada vez mais só na parte da vela. Perfeito. Porque o que a gente fez, além de vela, não tá no gibi. É lista extensa. Isso aí cansa fisicamente e sobretudo mentalmente, né? Não é brincadeira, não. O sonho acredito, de qualquer atleta, enfim, que almeja chegar no topo, é conseguir focar só no que ele tem que fazer, né? Só assim, no esporte, só melhorar no dia a dia ali na técnica, enfim. Mas a realidade é que são muitos pontos que a gente tem que dar conta, né? E muitas vezes assim, é impossível você conseguir ter numa campanha, num processo, você fazer a melhor alimentação ao mesmo tempo que você faz a melhor preparação física, ao mesmo tempo que você faz o melhor treino de água, ao mesmo tempo que você faz o melhor... Então, é uma coisa que beira o impossível de você fazer todos esses pontos juntos. Isoladamente é possível, você fala, mas você consegue fazer uma preparação, alimentação bem? Consegue, mas quando você vai juntando e tá no processo, você tem que pensar na logística, você tem que levar seu barco pra Argentina, disso é complicado, você tem que falar com fornecedor, você tem que falar com não sei quem, né? É difícil de fazer todos os pontos com a perfeição, né? Para complementar o que o Beco está querendo falar, é muito difícil, quase impossível, quando nós temos essa missão de fazer todos os pontos. Perfeito. Mas seria mais possível se a gente tivesse mais recursos financeiros para contratar profissionais externos, que eu acho que essa é a luta, né? Entendi. Parte da briga, e agora ele vai para uma briga muito maior, que é a campanha olímpica, parte da briga está em ter uma boa equipe e ter estrutura externa para cobrir cada um desses pontos. Essa equipe olímpica que você está indo agora, essa disputa olímpica, melhor dizendo, vai ser em que classe, Bernardo? Também? Snipe? Não, a classe Snipe é uma classe pan-americana, né? Super tradicional aqui no Brasil, enfim, renomada. Mas a classe olímpica que eu estarei competindo agora nos próximos anos é a classe NACRA 17. NACRA 17. Com a dupla Marina Arndt, que ela, enfim, uma menina excepcional, foi para a Olimpíada já agora de Paris, né? Que foi em Marselha, a vela. Então, a menina que já tem uma bagagem olímpica bacana. Então, na realidade, vocês vão... Porque nessas disputas, gente, existem as classes que são masculino, feminino e mista, não é isso? Na NACRA acontece isso? Tem essa subdivisão? Perfeito, acontece. Na NACRA, obrigatoriamente mista. Então, a dupla é um homem e uma mulher. Outras classes também têm essa obrigatoriedade ou são campeonatos separados, campeonatos masculinos e femininos. Você já teve vivência com essa classe NACRA? Porque, gente, a classe NACRA nada mais é do que um catamarã. Vamos lá. O pessoal que conhece um pouco mais de vela, você tem o Hobbycat 14, Hobbycat 16, Supercat, NACRA,
Tornado e por aí vai. Aí você tem o Nacra, que é, vamos dizer assim, um intermediário, talvez, posso falar até besteira, entre um Hobbycat, um Supercat e um barco maior. Seria mais ou menos aí onde se encaixa o Nacra. O Nacra, é o Nacra 17, por ter 17 pés, então é do tamanho de um Hobbycat, para quem conhece. E tal, vocês dois já têm vivência nisso? Mas temos sim. É um barco super moderno, né? É um barco que tem hidrofoils, então quem já sabe o que é, não sei o que parece, é um barco que ele não... Você anda, entre aspas, voando em cima da água, sabe? É um barco moderno, é um barco olímpico mais atual, mais moderno. E sim, Marina foi para a Olimpíada nesse barco, com a dupla João, que é carioca, tá? Um cara super bacana também, mas ele tá dando outros passos na vida e, enfim, Marina tá buscando alguém para continuar com ela e essa pessoa fui eu. A gente treinou agora no Rio, eu tava no Rio mês passado, novembro, passei treinando com ela lá já de Nacra. Enfim, a gente vai tocar para a campanha de 2028 em Los Angeles. Foi a primeira vez que você teve experiência de navegar com barco com foil? Sim, foi a primeira vez. Qual é a sensação, Leandro? É uma sensação alucinante, assim. É como se você estivesse num tapete mágico. Obviamente você tá velejando Você vê sempre... água passando lá embaixo, né? Um negócio Você meio veleja doido. sempre tenso e é legal que com o tempo você vai conseguindo relaxar e curtindo. A sensação é bem bacana, bem legal, mas assim, não deixa de ser um barquinho à vela, entendeu? Uhum. Os princípios continuam sendo os mesmos. Sendo os mesmos. Você precisa as prioridades são parecidas, então, enfim, continua sendo velejar. É só uma questão de adaptação. Só uma questão de adaptação. Gente, eu estou conversando com Bernardo Peixoto e Gustavo Baiano, são dois velejadores aí de alta performance e recentemente conquistaram o 3º lugar no Campeonato Mundial de Snipe, e cada um, logicamente, seguindo agora a sua vida em função, logicamente, de um projeto que aconteceu durante 12 meses, tiveram uns resultados muito expressivos aqui, né? A exemplo aí do próprio 3º lugar no Campeonato Mundial, e agora cada um segue a sua campanha, aqui o Gustavo com gestão e também com a vela, né, do Snipe, aqui o Bernardo agora com a nova classe Nacra, e essa questão do foil, gente, você que não conhece, se você colocar aí na internet, foil, F-O-I-L, você vai ver o que é o foil num barco. Nada mais é do que duas grandes asas que penetram na parte de baixo, né, que avançam para a água, e quando o barco atinge determinada velocidade, ele decola, ele descola da água. Isso diminui sensivelmente, né, o atrito, né, e faz com que o barco saia com uma velocidade muito maior, e com certeza deve ser uma sensação, né, indescritível. A gente está praticamente voando sobre a superfície da água. Mas vamos continuar a falar aqui com os nossos queridos Gustavo Baiano e Bernardo Peixoto, grandes velejadores, multicampeões, sobre as campanhas que foram feitas já na vida de vocês, o que vem pela frente e também os perrengues. Eu adoro ouvir os perrengues, as dificuldades, porque eu acho que isso estimula também outros que passarão por dificuldades, mas que não desistam. Não desistam porque você chega no final e acaba colhendo os louros de todo esse esforço. Me fala aí desses perrengues de vocês nesses campeonatos. Você disse que foi um negócio meio complicado esse de São Paulo. Me conte aí o que foi que aconteceu. Barco quebrou, teve problema de liberação de alguma coisa. Me conte aí. Rapaz, tem uma coisa que a gente tem a história para contar, viu? Conte, aqui é o lugar de contar a história. Eu vou aproveitar o gancho que vocês estavam falando do Nacra, do foil. O foil para os ouvintes aí que não conhecem, eu gosto da analogia, parece o Aladim andando de tapete mágico. E aí, semana retrasada, passada, não sei exatamente, eu acompanhei um pouco dos treinos do Bacon e da Marina, né? E o Nacra tem uma característica, ele é... Vou fazer uma analogia aqui, o Sniper é como um kart e o Nacra é como um carro de Fórmula 1, e vou explicar o porquê disso. Na carreira, acho que de um piloto de carro, né? O kart, acho que eles são mais parelhos, ele compete lá desenvolvendo um pouco o material, mas não é tanto no dinheiro, é um pouco ali na habilidade do piloto. Ali no Nacra, quando a gente chega no Nacra, quando chega no piloto de Fórmula 1, a equipe de engenheiros começa a fazer mais diferença, né? Então, um bom piloto, ele desenvolve toda a carreira dele em categorias básicas de carro, para depois ir para a Fórmula 1, e a primeira vez que ele dirigir aquele carro vai ser quando ele já tiver alcançado o ápice da carreira, né? Então, um pouco isso, que o Bacon agora está passando por isso, tá em estado de esse barco êxtase. novo. E aí, semana retrasada, acompanhando o treino deles,
É só um barco que ele falou que é só um pouquinho mais rápido, mas é bem mais. Eu tive o prazer de ver ele sair voando, ser ejetado do barco. Foi mesmo, velho? Deve ter voado uns 10 metros ali. Nossa senhora. Foi meio assustador. Eu não consegui filmar na hora, mas seria o vídeo mais virar, seria o vídeo mais viral do ano no Instagram. Mas enfim, é bacana. Vou deixar para ele contar a história aí. Me conte aí, que o Santiago tá me falando aqui que na Argentina as velas de vocês foram roubadas. É isso mesmo? Mas então, a Argentina a gente já tinha passado por tanta coisa que a vela roubada foi só mais uma, assim. A gente já tava preparado para isso. Já tava imune, já tinha criado caixa. Já tinha... Então antecipe aí, meu irmão. Foi o que vocês passaram, que pior do que vela roubada. Tentar listar rápido. Eu acho que listando rápido Acho que o Paulista foi o nosso primeiro campeonato. Foi muito legal, muito traumatizante, né? Um pouco antes do campeonato, a gente foi de carro emprestado de um amigo, que é difícil, né? Como a gente tá falando, tem muitas coisas que a gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer, então a gente não tinha barco ainda, pegou o barco emprestado de um amigo, as velas de outro amigo, o mastro de outro amigo, a carreta rodoviária de outro amigo, o carro de outro amigo. Conseguimos hospedagem com outro amigo lá para ficar no barco no clube e resumindo um pouco, e com a ajuda de muitas pessoas a gente conseguiu ir para o campeonato. Um pouco antes eu fiquei doente, fiquei bem mal, também os médicos também me deram uns remédios lá para ajuda, e no caminho da farmácia a gente teve um acidente de carro. Nossa Senhora! Com o carro que não era nosso. Teve uma perda total no carro de uma terceira pessoa, foi uma dor de cabeça danada, então... Rapaz! Esse foi o primeiro... Véspera do campeonato. Isso foi durante o dia ou à noite? Durante o dia. Foi... Indo pro clube. A gente ia passar na farmácia antes, enfim. E aí já... Mas ninguém se machucou? Não. Ninguém se machucou, só o bolso. Foi uma batida... O bolso machucou bastante. É uma batida idiota, mas quando você vai ver, destrói tudo, né? Entendi. Carro é de papel, né? Justamente pra proteger. Verdade. Mas resolvemos, a gente tem uma característica também que a gente, no final de contas, eu costumo dizer isso, quem envelheja gosta de problema, né? Gosta de perrengue. Então, assim, a gente sempre tenta prevenir, mas ao mesmo tempo a gente gosta de resolver eles. Né? Aí a gente resolveu esse primeiro problema, que a gente foi terminar de resolver uns 5 meses depois, com tamanha burocracia, né? E aí começou o campeonato. Primeiro dia de campeonato a gente foi muito bem, a gente estava competindo junto com nossos adversários irmãos ali, Bali e Bruna, que são quase da nossa família de vela aqui. Grandes adversários, grandes amigos que nos ajudaram muito todo o processo também. No primeiro dia a gente terminou em segundo, eles em primeiro. No segundo dia não teve regata, e quando o juiz cancelou a chegada do dia, mandou voltar para o clube. Falta de vento foi? Sim. Por falta de vento. A gente estava um pouco ansioso para velejar, estava começando a entrar um ventinho, a gente não entendeu porque ele cancelou. Junto com outros amigos, com Gagliotti e companhia, aí, a gente resolveu ficar um pouquinho mais de tempo na água. E nesse dia, segundo o Gagliotti, me garante que foi registrado depois no medidor de vento 84 nós de vento. Meu Deus do céu! Foi um furacão. E vocês estavam no mar quando bateu esse vento? A gente estava no mar. E a gente assim, a gente rasgou 2 velas, isso aí padrão. A vela rasgou muito rápido. A gente quebrou um mastro, e aí lembrando, uma vela que não era nossa, um mastro que não era nosso. A gente chegou a um tris de perder o barco, que ele quase foi parar nas pedras, estava incontrolável, enfim. Mas, no fim das contas, fomos parar numa praia e depois resgataram a gente. Rapaz, que aventura, viu? E aí faltava ainda um dia de campeonato, né? E a gente já você com vela rasgada, mastro quebrado, como é que faz? Fez prejuízo gigantesco. No último dia de campeonato, depois que já tinha dado tudo muito errado, a gente conseguiu outro mastro empenado, era um mastro pior, umas velas de outra marca, de outro modelo, mais velhas, e a gente foi pra água, falou, fizemos tudo até aqui, agora vamos terminar a missão, né? A gente foi um pouco desconfiado. Eu costumo dizer também que o mais importante da vela é você contar mentira, né? Primeiro para você mesmo, depois para sua dupla, né? Então eu tava pensando, ferrou, né? A gente andou super bem, mas agora já temos outro mastro, outro barco, outra vela. Ainda vamos perder o campeonato.
Isso foi o que eu pensei. Primeiro eu menti pra mim mesmo, né? Não, esse Master vai estar melhor. Depois eu menti pro Bacon, né? E ele mentiu de volta pra mim e a gente foi lá fingindo que tava acreditando, né? Mas deu certo, de alguma forma. No fim das contas, no terceiro dia, com o equipamento em tese pior e que a gente não estava adaptado, não tinha treinado, a gente andou até melhor e ganhamos o campeonato. E aí, naquele momento, um olhou pro outro e falou, pô, isso aqui foi uma coisa meio especial, né? Foi bem legal, assim, porque Claro. foi quase uma história de cinema com um final feliz. E aí, nesse dia, a gente falou, vamos pensar que de outras formas a gente velejar junto, e foi quando começou eu diria que nossos 2 primeiros encontros tiveram muitos sacados. Primeiro, da gente velejar junto em Salvador. Além disso, o Gustavo também é paraquedista, né? Ele tem saltos de paraquedas aí, Rapaz, não sei o quê. é cheio de novidade, né, velho? Cheio de arte ele. Aí a gente ainda tinha, na volta de Santos, a gente pensou, voltando pro Rio, nosso plano inicial lá atrás, a gente disse, vamos passar pro Resende, porque eu tenho vontade de saltar de paraquedas. Ele disse que me levava e tal, vambora. Mas aí começou, assim, vários indícios de que não era pra gente saltar mais de paraquedas, como ele contou, e a gente chegou da água, a primeira coisa que fez foi cancelar esse salto de paraquedas, uma questão de segurança mesmo. Os fatos recentes levavam a crer que se a gente entrasse, que a gente fosse saltar de paraquedas, a gente provavelmente ia derrubar o avião, pelo que tinha acontecido ali. Rapaz, eu vou dizer a você, viu, rapaz, esse negócio de mar não é brincadeira, não é? Às vezes a gente é pego de surpresa realmente e tem que se safar de qualquer forma. Agora, coloca no currículo de vocês que vocês ganharam o campeonato com Master empenado, com vela emprestado, porque isso tudo só vai reforçar a qualidade de vocês como velejadores, viu? Porque eu tenho certeza que quem tiver com material de ponta, se vocês estivessem com equipamento de ponta, com certeza vocês estariam aí fadados a quem sabe, ganhar um campeonato mundial. Mas me diz outra coisa em relação ao futuro, né? A gente já tem mais ou menos mais uns 5, 7 minutos de programa. Eu queria que você visse se tem alguma anotação aí que você deixou, né, de falar, Gustavo, ou você também, Bernardo. Em relação ao futuro, você está indo agora para o NACRA, né? Quando é a sua próxima viagem? Quando é que você começa seus treinamentos? De fato, vai deixar final de ano passar e começa em janeiro, ou já começa agora, Bernardo? O processo para uma campanha olímpica já começou há muito tempo, na verdade, né? Então, o que a gente veio falando, né? Velejar é só a ponta do iceberg, né? Então, o processo de campanha olímpica, a estrutura, o planejamento já estamos fazendo há algum tempo, né? Os projetos para patrocínio, essa coisa toda, né? Que é o principal da brincadeira, né? Conseguir estruturar o negócio, né? Gustavo tem me ajudado nesse processo. Acho que também ele pode comentar um pouco sobre. Como é esse processo de projetos incentivados? Tudo tem que ser feito com muita antecedência e muito planejamento, né, Gustavo? Sim, hoje em dia, eu vou deixar no final aqui, Beco fazer o convite aqui aos patrocinadores, mas hoje em dia existem dispositivos legais para as empresas, possíveis apoiadores, ajudar tendo isenção posterior de imposto, ou seja, na prática a empresa consegue ajudar a custo zero. Exato. Né? E eu acho que esse é o grande objetivo agora, conseguir captar mais recursos financeiros, que de NACRA a brincadeira é um pouco mais cara. A gente já fez um planejamento muito enxuto, disponível aí para auditoria de qualquer possível patrocinador, mas ainda falta bastante dinheiro. Pegando um gancho um pouco no que você falou, a única coisa que a gente tem certeza quando vai correr um campeonato é que as coisas vão dar erradas e que a gente vai ter que resolver os problemas. Eu diria que uma grande qualidade do velejador é resolver os problemas. Os problemas no NACRA são um pouco mais caros, e o Beco já está há alguns anos aí na estrada de velejador, já tem grandes apoiadores, patrocinadores, mas ainda falta. E para o Brasil chegar lá em 2028 e fazer uma medalha com a dupla Beco e Marina, vamos precisar ter novos apoiadores a custo zero, o que é muito bacana. Então eu vou passar aqui a bola para ele fazer o convite, e possíveis interessados depois podem entrar em contato via Instagram. Claro. Ele vai passar aqui o arroba no Instagram também, só entrar em contato e a gente depois explica pormenores como é que consegue ajudar. Beleza, lembrando, gente, que essa questão dos planos de incentivos é um sistema de renúncia fiscal, muitas vezes feitas pelo governo federal.
tem também renúncia fiscal do governo estadual e também municipal, através dos seus diversos planos, e que você, por exemplo, tem planos aí do próprio Lei de Incentivo ao Esporte Federal, que você tem isenção de 100%. Na verdade, você pode deduzir, né, do seu imposto de renda. Então, você vai declarar imposto de renda, vai pagar imposto de renda. Em vez de você fazer isso, você canaliza para estar incentivando aí atletas, inclusive de alta performance, levando a marca de sua empresa para o mundo todo, porque eles estão competindo internacionalmente, não é só no Brasil. Vai sua marca para o Brasil e para o mundo todo. Fala, Bernardo, como é que está aí o andamento disso? Quem quiser falar com vocês, qual é o arroba, quem são os patrocinadores que estão com vocês hoje? Posso até pegar um ganchinho aqui, Marcelo? Vai à vontade. Vai para o mundo todo e quem entrar por agora vai beber água limpa, porque daqui a 4 anos a marca vai ser olímpica, tá? E vai ser medalhista. Porra, tá vendo aí? E aí, me conte aí como é que faz para chegar perto de vocês e apoiar, e quem é que tá apoiando já? Hoje eu tenho alguns apoiadores, patrocinadores, né, que têm estado comigo esse último ano, esses últimos anos. Tanto o Yacht Clube da Bahia, como o meu clube, né, de estrutura, né. O Yacht Clube é legal mencionar também, o Yacht Clube do Rio de Janeiro, tem sido minha casa aí nos últimos meses, assim, me apoiaram em me deixar treinar lá. Treinei muito no Rio de Janeiro esse ano. Realmente o cenário do Rio, só falando rapidamente, é um cenário é o centro da vela de competição, né? A Confederação Brasileira é lá, então é importante estar bastante lá, sabe? Deixa eu mandar aqui um abraço também pro Cadu, do Yacht Clube Rio de Janeiro, que ajudou bastante a gente aí o ano todo. Maravilha. Temos 1 minuto, viu? Então, falando rápido, eu tenho pelo Faz Atleta, a Tronox e a Petro Bahia, são empresas que me apoiam, e o governo do estado, né, que é o Faz Atleta. Pelo Vive Esporte, que é da prefeitura, Porto Cotegipe, né, e a ITF Chemical, que é uma empresa que me apoia pela lei de incentivo através do IAT, né, lei de incentivo ao esporte. Fica o convite, eu tô precisando de apoiadores, como o Gustavo falou antes, o Campanha Olímpica é um projeto que precisa de diversas pessoas ao lado. Enfim, conto com Qual é seu arroba? Arroba Bernardo Peixoto _ no Instagram. Arroba Bernardo Peixoto _, tá? Lá você tem o contato dele. Arroba Bernardo Peixoto _ É um atleta, gente, que vai levar sua marca para o Brasil, para o mundo todo, e sair a custo zero para vocês através de planos de incentivo. Então, não deixe de fazer contato. Gustavo, tempo urge, tenho que deixar o programa para o meu amigo Luiz Gani. Obrigado, foi uma honra ter você aqui. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, forte abraço, e mais tarde estaremos na Fonte Nova vendo aí essa programação da Banda da Marinha, que eu descobri aqui durante o programa. Maravilha. Bernardo, querido, obrigado, tá? Obrigado, Marcelo. É isso. Valeu. Fernanda, brigadão, querida, pela sua vinda aqui. Um beijão, Mila, para você, e o sucesso, e tenho certeza que você tem muito orgulho aí do seu filhão. Um abraço também para o nosso querido Fernando Peixoto, grande velejador e arquiteto.